Sobre flacidez. Você tem tipos de flacidez diferentes. Você tem flacidez muscular, tá? Quando que vai acontecer essa flacidez muscular? Vai acontecer quando você reduz caloria abruptamente e mantém essa caloria reduzida. 2, quando você aumenta agudamente a quantidade de treino e você não dá tempo de recuperação. 4, quando você usa muito tireoidiano. 5, quando você usa muito diurético. Então, o músculo responde mal em todas essas situações. Quando você tira a caloria de uma vez, ele responde mal, porque você diminui a velocidade de recuperação dele e diminui a ressíntese de glicogênio. Você pode fazer isso de uma forma absoluta ou de uma forma relativa, quando você diminui, por exemplo, a alimentação pós-treino. Então, quando você tira refeição pós-treino, a tendência é você, ou então você tira de uma forma absoluta mesmo, faz aquelas dietas de 1.200 quilocalorias, 1.000 quilocalorias, você provoca essa flacidez. Quando você aumenta demais a quantidade de exercício, número 2, você está acostumado a fazer, por exemplo, 10 séries por dia, aí você resolve que vai fazer 25, né? O teu físico, ele se direciona para realizar o trabalho, não necessariamente para responder ao trabalho. E aí o que acaba acontecendo? Você acaba tendo uma diminuição da densidade muscular, porque o teu desgaste está muito grande. Algumas coisas a gente nota nessas condições, né? Principalmente em relação a exames, você vê que tem uma ureia muito aumentada, né, mostrando que você está destruindo massa muscular e muitas vezes um cortisol aumentado. E um dos padrões precoces que você pode perceber que você consegue segurar esse músculo é diminuir esses níveis de ureia. Os níveis de ureia com um aumento de treino, os níveis de ureia com uma diminuição de alimentação, eles são semelhantes. A diferença está onde? É que muitas vezes na diminuição de alimentação acompanha isso, uma queda muito grande de insulina. Então você vê a insulina despencar. Quando você simplesmente aumenta o treino, não necessariamente isso acontece. Então falamos diminuição de energia, aumento do exercício, vamos falar de diurético. Diurético, ele tira a hidratação do músculo. Uma das coisas que o diurético também faz é fazer esse aumento da ureia, né? Porque tudo que você perde de músculo, você acaba aumentando a ureia, né? Só que o diurético faz mais uma coisa. Como ele dá uma forçada no rim, ele vai aumentar a sua creatinina. Então, quando que eu sei que meu paciente está usando diurético inadvertidamente? E a gente tem isso, né? Quando ele tem um aumento de ureia e creatinina juntos, significa que o rim está sendo forçado. Quando ele usa tiroidiano, bom, quando o paciente usa tiroidiano, o que acontece é que ele aumenta a quantidade de T3, portanto, ele aumenta a fusão de mionúcleos sem fazer a expansão dele. Então o músculo, ele é como se você envelhecesse o músculo. E isso é ruim porque esse é um processo que você não reverte, né? Por isso que eu falo para vocês, não use tiroidianos para tentar forçar a perder peso, pessoal. No exame é mais fácil de você notar, você vê uma coisa que se chama hipertiroidismo factício. Então você vê um aumento de determinadas proporções, na realidade, entre TSH, T4 livre e T3 livre. E quando você pega isso, principalmente quando a relação T3 livre e T4 livre, ela fica maior do que 3 e o TSH menor do que 2, né? Muitas vezes o TSH vem suprimido, ele vem indetectável, aí você sabe que isso é um hipotireoidismo factício, tá? Então são essas condições que mais comumente a gente vê que estão associadas a uma perda muscular.
E quando a gente tem flacidez de pele? Aí são outros 500. Então aí você tem que notar, primeiro, a espessura da camada de gordura que você tem, se não é isso que está te dando flacidez. Ou quando você perde muito peso, se você não perdeu muito peso, às custas de deixar sobrar muita pele, né? Que são normalmente aquelas perdas abruptas, né? E principalmente aquelas perdas onde você tem perda de massa muscular. Perda de massa muscular, geralmente a gente tem essa situação. Então quando a gente cuida para perda de peso, a gente cuida principalmente para que a pele tenha a condição de acompanhar. A pele é elástica, né, pessoal? Mas aí para falar disso, eu vou trazer meu irmão uma hora, né? E aí ele fala como tratar isso daí. Porque uma das coisas que a gente faz no dia a dia é não deixar faltar proteína, né, para o teu corpo poder produzir colágeno, né? Não adianta muito tomar colágeno, tá, pessoal? Colágeno, ele é bom, ou ele tem estudos mostrando eficácia quando você tem algumas doenças articulares. Então seria o equivalente, a uma condroitina e glicosamina, né? Então isso a gente tem estudo, mas não que tomar colágeno nutricionalmente seja eficiente, tá? Então a gente mantém a quantidade de proteína alta. Aliás, quanto mais a gente tira caloria, mais a gente aumenta a proteína. E a gente faz isso também pensando na qualidade de pele, né? Não adianta nada você ter um pacote muscular legal se você não tem uma pele que mostra isso de um jeito bacana. Feito?